Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou Rodilson Silva e recebemos hoje no GuiaCast Samuel Bassin, que é diretor Partner Success Latinoamérica da Blue Yonder. O Bassin ele tem graduação em Administração de Empresas pela Unip, MBA em Tecnologia da Informação pela PUC São Paulo, participou do Programa Internacional da Universidade de Stanford nos Estados Unidos em 2014 e atualmente cursa MBA na FGV em Logística e Supply Chain. Nosso convidado de hoje possui mais de 20 anos de experiência no ecossistema digital do Brasil, com atuação em várias empresas líderes globais de mercado como Ingram Micro, HP, Itautec e Oracle. Atualmente é diretor de alianças para o mercado brasileiro, recentemente assumiu o mercado para a América Latina na Blue Yonder. Sem mais, vamos trazer para o palco aqui do GuiaCast o nosso convidado de hoje, Samuel Bassin, diretor de parcerias na Blue Yonder. Bassin, seja muito bem-vindo ao GuiaCast, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Excelente, Rodilson. Bom dia a você, bom dia a todos. Enorme prazer estar com vocês aqui conversando um pouquinho, sobre esse módulo, esse formato diferenciado para o mercado brasileiro. Parabéns ao Rodilson, ao GuiaCast. É um prazer enorme. Abrir a agenda para vocês é sempre um prazer. E a ideia é justamente aqui começar a discutir um pouco mais de como que a gente consegue evoluir a nossa cadeia de suprimentos end-to-end. Um prazer enorme. E a Blue Yonder aqui com vocês hoje falando um pouquinho de como que a gente consegue explorar mais, como que a gente consegue ajudar os mercados a desenvolverem nas soluções de supply chain. Pessoal, nosso bate-papo de hoje é Sistema de Inteligências Globais, Força no Varejo, Logística e Distribuição. E antes da gente entrar nesse tema, para que a gente conheça um pouco mais sobre o nosso convidado, Bassin, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho da sua posição atual, diretor de alianças, não somente no Brasil, mas em toda a América Latina. Que tipo de atividades que um diretor de alianças, tem no escopo de atividades como executivo na empresa? Excelente pergunta. Muita gente me pergunta, Samuel, você está em tudo que é lugar, Você se posiciona em vendas, em marketing, alianças, novos negócios. O que significa, diretor de alianças estratégicas de Partner Success dentro da Blue Yonder, E esse é um ponto fundamental. A área de alianças, a área de parceiros, ela se envolve em todas as áreas da companhia, O nosso foco principal é desenvolver os parceiros de negócio em toda a América Latina, como você bem colocou. Eu iniciei minha jornada aí há 2 anos na Blue Yonder do Brasil, vindo da HP, na HPE, Hewlett Packard Enterprise, e é justamente a ideia de como impulsionar esse mercado para a Blue Yonder. A Blue Yonder ela sempre teve um foco principal no que diz respeito à venda direta, sem ter uma aliança muito forte com parceiros, E esse cargo nos torna muito fortemente a nível global na Blue Yonder é como incentivar um ecossistema de parceiros tecnológicos, parceiros de consultoria, parceiros que vendam e parceiros que suportem a implementação e sustentação dos nossos clientes. O que a gente espera é justamente que nossos parceiros façam um excelente trabalho, a Blue Yonder ela apoia, e o meu papel é justamente isso, é treinar esses parceiros, habilitar os parceiros, fazer com que eles vendam mais, fazer com que eles estejam mais próximos dos clientes, fazer com que os clientes se conectem e entendam melhor as nossas soluções, E como isso faz com que movimente o crescimento da companhia. Então, a área de alianças é uma área de crescimento de ecossistema no mundo e no Brasil, na América Latina. Eu digo que é um trabalho bastante maçante. A gente está nesse momento de pandemia das 8 às 10, praticamente todos os dias, justamente pelo volume, pela necessidade, pelo crescimento e pela abordagem de necessidade que as empresas vêm solicitando justamente nessa área que é fundamental de crescimento e sustentação das empresas. Pessoal, agora que vocês conheceram o que um parceiro de alianças faz, a gente vai conhecer um pouquinho como que ele executa esse trabalho na Blue Yonder. Samuel, falando agora um pouquinho da Blue Yonder, que a gente sabe que é uma empresa que traz soluções end-to-end de supply chain, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre a companhia, as soluções que a empresa fornece, qual que é o espaço que vocês estão inseridos, atualmente no Brasil e no mundo. Excelente pergunta, Rodilson. Inclusive, a Blue Yonder, a gente até mudou de novo, depois a gente explora um pouquinho mais isso, A Blue Yonder é uma empresa que tem 35 anos no mercado mundial,
focada em soluções de supply chain, né? Ela nasceu focada em soluções de retail lá no Canadá, né? Isso há 35 anos atrás, foi adquirindo empresa em 2007, 2010, 2012, 2015, comprou a Blue Yonder em 2018, mudou o nome em 2020. Então a Blue Yonder, assim, ela tem um espectro gigante mundialmente, é a maior fornecedora de soluções end-to-end supply chain. Então a gente cobre hoje na cadeia de suprimentos todas as soluções de execução, né? São soluções de transporte, soluções de armazenamento, soluções de estoque, abastecimento, planejamento, fulfillment, inventário, order management. Agora a gente vai entrar num mercado muito forte de order management, justamente pelo impulsionamento do mercado de e-commerce. Hoje os maiores operadores logísticos mundialmente, todos eles são clientes do Blue Yonder. Então as grandes empresas, as médias empresas que buscam soluções de como buscar uma cobertura melhor de soluções de supply chain, etc. A gente tem os operadores logísticos que utilizam nossas soluções justamente para incentivar esse processo. A Blue Yonder, ela vem num forte movimento de estratégia de planejamento. A gente vai falar um pouquinho mais para frente aí na nossa posição global nesse mercado, assim, no mercado de execução, né? A gente tem como foco, como você bem comentou, Rodilson, área de verticais focos aí de retail, de manufatura, de logística, CPG, beer and beverage, né? A gente tem uma penetração muito forte nesses mercados, né? Isso globalmente. E fala, puxa, e no Brasil? Idem no Brasil. O ponto interessante é que essas empresas mundialmente, elas estão no Brasil, então os rollouts de todas essas soluções acontecem no Brasil. Então esse dinamismo de utilização das plataformas, ela vem crescendo. Nesses últimos 2 anos, a gente vê aí uma criação de um ecossistema junto com a Blue Yonder, com as soluções de supply chain end-to-end, tendo assim um salto gigantesco. Por quê? Porque cada vez mais você precisa ter informações em real time, cada vez mais você precisa ter visibilidade de supply chain, você precisa ter uma cadeia conectada, e a Blue Yonder está inserida justamente aí. Então é justamente no foco onde as empresas, eu brinco que os CFOs ou CXOs das companhias, né, eles olham para baixo e falam, puxa vida, preciso ter mais visibilidade ali, porque o pouco que eu consegui movimentar ou reduzir meus custos de planejamento, de operação, de abastecimento ou quebra de estoque, o pouco que eu consegui ter de visibilidade, eu consigo expandir, eu consigo ter um EBITDA muito melhor, e eu consigo transformar a companhia numa movimentação muito mais rápida, né? E o e-commerce vem trazendo isso, né? A gente tem a movimentação das lojas físicas, a gente tem aí um novo modelo de dark store, que você colocar próximo das praças dentro das grandes capitais para ter uma entrega muito mais rápida, né? A gente vê empresas já fazendo isso, e a Blue Yonder está por trás de muitas delas suportando todo esse trabalho, todo esse fluxo, né? E a gente trata muito fortemente esses fluxos de implementação, esses fluxos de melhora contínua lá no fluxo supply chain end-to-end. Excelente. Pessoal, conhecemos aí um pouquinho da Blue Yonder. Agora eu vou falar corretamente, Blue Yonder. Né? Até pouco tempo a gente sabe que a Blue Yonder se chamava GDA Software e passou por um reposicionamento de marca para o nome Blue Yonder. Gostaria que você pudesse falar pra gente qual que foi o motivo desse rebranding, né, associado aí ao nome da empresa para o mercado global como um todo. Esse é um ponto legal, né, Rodilson? Você fala, puxa vida, mudar uma marca, né? A JDA é conhecida mundialmente, um nome muito forte, né? O nome de uma pessoa que fundou, né? James A. Armstrong, né? Ele que fundou, ele que criou, e esse nome foi até 2020, né? Em 2018, como eu tinha comentado, em 2018 nós compramos a Blue Yonder. A Blue Yonder é uma empresa alemã, muito forte em soluções de inteligência artificial e machine learning, então ela foi criada dessa forma, né? Dentro de um espectro na Suíça, no que diz respeito à geração de ondas e núcleos e processamento de alta performance de dados, né? E dali saíram muitos especialistas, muitos profissionais, PhDs e cientistas, né, de dados, de como obter maiores informações referente a todo o que a gente busca de informações do mundo, da Terra, dos núcleos e outras coisas mais, né? E essas pessoas, esses gênios, né, eles saíram desse núcleo de trabalho, né, lá na Suíça, e montaram a Blue Yonder em 2015, 2016, muito fortemente drivado por uma necessidade de gerenciamento de groceries e supermercados, né, de como gerenciar as perdas, né, de consumo. Poxa, eu compro muito legumes, verduras, semanalmente, tem muitas perdas por isso. Então, eles quiseram utilizar alguns algoritmos estratégicos que eles vinham desenvolvendo para esse mercado, justamente para como diminuir essa perda, né? Então, esse trabalho foi iniciado muito fortemente com a Blue Yonder na Alemanha, e eles perceberam que os algoritmos estavam trazendo 90% de acuracidade, 95% de acuracidade. Um volume, assim, absurdo de melhora, né? Testaram em alguns ambientes na Inglaterra, em alguns clientes nossos na Inglaterra, alguns clientes na Alemanha, na Europa, e falaram, puxa vida, esse é um mundo que a gente precisa entrar muito fortemente. E eles começaram esse trabalho muito forte, 2015, 16, 17 e 18, e aí 18 a JDA, naquele momento, falou, puxa vida, precisamos entrar nesse mercado muito fortemente, ao invés de você desenvolver internamente, vamos captar esse know-how. Nós compramos a Blue Yonder, então, em 2018, trouxemos esses
cientistas, esses especialistas para dentro da companhia. Hoje a gente tem um ecossistema gigantesco mundial, uma das maiores empresas do mundo com a maior quantidade de PhDs, especialistas, né, e cientistas nessa área. Então vem provendo tecnologia, vem provendo um ecossistema gigantesco, fazemos parte desse processo de desenvolvimento de inteligência artificial e machine learning para a área de supply chain. E hoje a gente tem um ecossistema muito forte. Isso aconteceu em 2018, né? E aí, 2019, 2020, e aí a JDA tomou a decisão de utilizar o nome Blue Yonder. Por que utilizar o nome Blue Yonder? Justamente para mostrar para o mercado que a JDA mudou-se completamente, né? No passado se falava em modelos de silos, em software desatualizados, em gráficos e user interfaces dos softwares antigos. Todo mundo fala, puxa vida, como que a gente muda isso? A JDA vai mudar? Não vai mudar, né? E com a entrada da Blue Yonder nesse processo, e qual foi o incentivo primário? Justamente se posicionar de uma forma totalmente diferenciada. E não foi só a marca, né? Com isso, o que nós fizemos? A gente trouxe todas as aplicações que nós temos para cloud, todos eles para SaaS. Naquele mesmo momento, a gente fez uma aliança muito forte com a Microsoft, né? Pelo Azure da Microsoft Cloud. Então, a gente portou todas as nossas aplicações até o finalzinho de 2020, todas elas portadas para o Azure da Microsoft, modelo SaaS, modelo de consumo, que é o que faz o benefício para as empresas de ter maior acuracidade, maior gerenciamento, toda a parte de infraestrutura, de segurança, de conectividade. Isso fica dentro de alguém que sabe fazer isso muito bem, dentro da Microsoft, né, na área de data center, né? E a empresa consegue se focar em utilizar muito bem a aplicação. Então, esse movimento veio vindo, né? 2018, 2019, 2020, 2020, em fevereiro, um mês antes da pandemia, nós mudamos o nome, né, para Blue Yonder. Então, um impacto bastante grande que é continuar um negócio de crescimento, continuar o relacionamento, foco com os grandes clientes, médios clientes do Brasil na América Latina, impulsionar o mercado de supply chain e, ao mesmo momento, mudança de nome. Então, isso foi muito interessante, Rodilson, porque mostrou um crescimento, uma robustez da companhia na evolução dela, porque o impacto que isso deu mundialmente foi muito positivo. A gente ganhou uma escala, a gente ganhou velocidade. Por quê? Porque por detrás disso tem a parte de inovação, inteligência artificial, e essa inovação que nós trouxemos com o ingresso da equipe toda da Blue Yonder, né, dentro da JDA, fez com que mudasse totalmente a forma de utilização da companhia, o modelo de go-to-market da companhia, as aplicações para beneficiar as empresas na utilização das aplicações dentro das companhias, que principalmente o que a gente busca dentro da Blue Yonder é que o cliente tenha o melhor resultado, utilize as melhores aplicações, tenha os melhores algoritmos para se utilizar para aquilo que ele busca, né? Então, diferentemente de algumas aplicações de mercado, o que a gente tem hoje são várias opções dentro de um pacote grande que nós chamamos de Luminate Platform. E essa plataforma Luminate é muito focada em soluções de execução. A gente simplifica bastante, que é um dos grandes focos da Blue Yonder, é simplificação e empatia. Então, quanto mais simples for explicar para um cliente, quanto mais simples for passar uma mensagem para um parceiro de negócio, quanto mais simples for crescer essa adoção do mercado de supply chain, melhor. Então, nosso trabalho justamente é simplificar para se posicionar e trazer resultados para as companhias. Então, essa mudança não é simplesmente uma mudança de marca, por trás disso veio uma avalanche de mudanças positivas e essa avalanche vem mostrando o crescimento que a Blue Yonder vem tendo a nível global, América Latina e também no Brasil. Excelente, essa aí foi a Blue Yonder. Samuel, no final de abril a gente sabe que a Blue Yonder ela foi adquirida pela Panasonic Corporation, que comprou os 80% restantes das ações da empresa, somando-se aos 20% que já havia adquirido em julho de 2020. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente o que muda nesse processo da empresa em trazer essas soluções para a cadeia de suprimentos mais inteligentes. Por default, business as usual, né, Rodilson? Como a gente não tem ainda as aprovações necessárias para poder explorar, a gente não tem o conhecimento, mas por default, nada muda. Acho que se caso acontecer alguma coisa muito maior, a gente vai ter muito mais power, né? Eu brinco com nossos clientes e falo com nossos parceiros que a gente saiu de uma empresa de 8 bilhões de dólares para uma empresa de 70 bilhões de dólares. Então, o que a gente ganha com isso? Força, conhecimento, relacionamento, tecnologia e principalmente foco em inteligência artificial, em processamento em edge, em machine learning e IoT. Porque isso, indústria 4.0. Então, assim, se você olhar, grosso modo, acho que mais para frente a gente vai ter mais conferências como essa, né? Onde a gente pode explorar um pouco mais. Mas, assim, nada muda. Só que você olhar no aspecto de posicionamento, a gente vai ganhar muito mais força, muito mais penetração de mercado. E a gente vai poder utilizar todas as tecnologias possíveis para apoiar a melhor decisão dos clientes, para que eles tenham as melhores plataformas e consigam tirar o máximo de benefício
da tecnologia para si próprio, né? A gente sabe muito bem que daqui a pouco tempo, né, alguns anos mais, todas, sem exceção, empresas serão empresas de tecnologia. Então, quem melhor souber utilizar, quem melhor estiver conectado, engajado com esses players que fornecem soluções de supply chain, vai ter melhores benefícios, e é ali onde a Blue Yonder está inserida. Então, altas expectativas, Rodilson. Pessoal, esse é para trazer um contexto, né, para todos vocês relacionado à Blue Yonder, empresa que a gente vai falar sobre o nosso tema de hoje. Simplesmente lembrando que o nosso tema principal é Sistema de Inteligências Globais, Força no Varejo, Logística e Distribuição. Samuel, entrando agora no nosso tema, entrar um pouquinho das soluções de inteligência que a Blue Yonder traz associada a toda a indústria de varejo, logística e distribuição. Gostaria que você pudesse falar para a gente um pouquinho quais são os principais produtos que a empresa oferece no mercado relacionado ao que a gente sabe, cadeia de suprimentos, gerenciamento de transporte e também gerenciamento de armazéns, que tem tudo a ver com o nosso público aqui do GuiaCast associado à área de logística e supply em geral. Legal, Rodilson. Aqui, o que a gente vê muito hoje em dia, essa mudança, né, do foco no epicentro da estratégia de qualquer empresa, né? Hoje o epicentro da estratégia de qualquer empresa, de fato, é supply chain, né? A gente percebe que você tiver uma cadeia de suprimentos muito bem estruturada, uma cadeia de suprimentos com uma visibilidade bastante boa, que você consegue conectar soluções de S&OP, soluções de S&OI, planejamento estratégico, soluções de fulfillment de inventário, principalmente, né? Engajado, que a gente percebe hoje que tem uma distância muito grande de soluções de execução, nas soluções de transportes, a gente é líder de mercado em soluções de TMS, da mesma forma soluções de warehouse management, que é líder também mundial nesse processo. A gente vai falar um pouquinho mais do Gartner, que mostra isso claramente, que é o feedback que os clientes nos passam sobre as nossas ferramentas, né, em termos de posicionamento. Então, hoje a Blue Yonder, ela cobre, dentro da plataforma Luminate, que eu comentei, justamente todo esse tópico da cadeia de suprimentos, né? Então, desde a área de planejamento estratégico, planejamento tático, processo de supply chain, a gente fala bastante de supply chain, de economia reversa, utilizar todo o ciclo de vida do produto. Então, nossa ideia do supply chain é ter essa visibilidade, seja ela no varejo, seja ela na logística, ou na distribuição, ou na manufatura. Cada vez mais o que os clientes buscam são ferramentas flexíveis, ferramentas que se adaptem ao ambiente e ferramentas que se coloquem muito fortemente posicionada ao business de mercado, né? E no Brasil, isso está sendo cada vez mais forte em termos da busca contínua desse processo. E a Blue Yonder, ela vem entregar justamente isso. Essa plataforma Luminate, ela tem por base em soluções aí SaaS, junto com a Microsoft, né? E a gente entrega a melhor solução de WMS, a gente entrega a melhor solução de transporte, a gente entrega a melhor solução de planejamento, gerenciamento de inventário e de abastecimento. Se a gente entrar em cada um desses detalhes, Rodilson, abre um leque de opções, porque vai abrir diversos algoritmos dentro de planejamento, vai abrir diversas formas de... Se a gente pegar um assunto específico, que é o warehouse management, né? Aí dentro desse processo a gente tem soluções de labor management, que é muito fortalecido no mercado global de logística. Tem empresas de logística, operadores de logística, eu posso até citar que o nosso cliente global aqui, que é a DHL, por exemplo. A gente tem as demais, aí, como a Cayenne, como a Seva, como a Panalpina, como a Penske, como outros operadores logísticos. Todos eles utilizam grandes plataformas da Blue Yonder, seja ela WMS, seja ela TMS, ou somente a parte de labor. Então, você pega uma DHL que gerencia mais de 20, 30 mil pessoas com as nossas soluções de labor management, né? O que tem de benefício isso? É utilizar melhor os recursos que você tem dentro da sua empresa, do warehouse, da sua área de transportes. Você consegue gerenciar muito bem, você consegue conectar, fazer gamification dentro da área de warehouse e tua equipe de recursos humanos. Você consegue ter uma visibilidade clara de quilômetros rodados dentro do warehouse. Qual a melhor dinâmica que você pode ter dentro do seu depósito? Como você consegue ter uma dinâmica maior, né? E até pouco tempo atrás, falar de warehouse, falar de estoque, cara, ficava lá no fim da fila, né? A gente até brinca porque, você fala de estoque, fala de warehouse, fala de transportes, né? Isso há, 10 anos atrás, não era nem pauta de discussão, certo? A discussão era assim, puxa, vê lá com o pessoal da logística lá e vê como é que se entrega isso. E essa dinâmica mudou drasticamente. Hoje os diretores de logística, vice-presidentes de logística estão aqui do lado do presidente, do lado do CFO, tomando a decisão, porque na verdade ali é o grande core do negócio. Então você muda, por exemplo, com a pandemia e vê o e-commerce explodindo em termos de utilização, o que vai te ajudar nesse processo? Ele vai te ajudar se você tiver um front-end muito bom de comercialização, porque nós, como consumidores, a gente quer dar 2, 3 cliques e ter uma experiência espetacular, receber o produto rápido, certo? É isso que a gente espera. É o que eu espero, que todo mundo está aqui ouvindo geralmente espera. A gente tem até alguns relatos de, puxa, cliquei hoje, comprei às 10 da manhã, recebi às 3 da tarde. Pois isso não existe no Brasil. Não, existe. E o que isso está mudando? Está mudando a percepção. Está mudando justamente por que as empresas estão olhando para o consumidor. Porque hoje o foco principal é o consumidor. É a experiência do usuário, é a experiência de quem está consumindo. Seja ele um usuário final, seja ele uma empresa no modelo de B2B de consumo. E o que isso tem de benefício? Plataformas que sustentem essa operação.
E para que isso aconteça, você tem que ter visibilidade em real time do seu estoque, você tem que ter um planejamento adequado para utilizar nesse processo, você tem que ter uma visão de planejamento de fulfillment inventário muito forte, você tem que ter um abastecimento e, eu brinco, relacionamento espetacular com seus fornecedores. O que a gente brinca bastante, que faz parte do meu trabalho, é criar ali essa aliança com os clientes e criar um ecossistema. Porque hoje, dentro do supply chain, você não vive sozinho, né? Dentro do supply chain, hoje, se você é um fabricante de um produto X, você tem que ter uma cadeia ao redor de você que te supre. E essa cadeia tem que ser muito bem alinhada, tem que te fornecer as melhores práticas, tem que te dar ferramentas para isso e tem que te auxiliar nesse processo. Então, esse que a gente chama de Unify Logistics, que é um dos focos da Blue Yonder, né? É como unificar a cadeia logística. E unificar a cadeia logística não é simplesmente no Brasil, não é no México, não é no Chile, não é na Europa. A cadeia logística ela é unificada globalmente. Então, você imagina hoje, você tem uma visibilidade total de todo o teu ambiente, vindo do navio, da China, do Japão, da Itália, de diversos locais do mundo. Você tem uma visibilidade marítima, tem uma visibilidade de quando chegou no porto, se você tem delay nesse processo por alguma tormenta, algum problema que teve no trajeto entre os dois pontos. Vai para a área de transporte, chega no rodoviário, você sabe quando as suas soluções, os seus produtos acabados ou inacabados estão chegando ou não, a sua matéria-prima está atrasada ou não está. Então, o ponto principal onde você junta a matéria-prima, que hoje eu te digo, hoje a matéria-prima é o suprassumo de tudo. Então, se você não tem um controle de matéria-prima, se você não tem uma aliança muito forte com o teu fornecedor de matéria-prima, e você não tem um fluxo das ferramentas de supply chain conversando ou alinhando as expectativas da companhia, você realmente vai ter uma quebra de estoque, realmente você vai ter uma resposta negativa para o teu fornecedor, para o teu usuário, e impacta quem está na ponta. Então, a gente percebe hoje, de 2020 para 2021, materiais de construção que saltou preço absurdamente, falta de material. Você pega a área de food and beverage, puxa, como é que você consegue diminuir esse atraso? Como você consegue entregar e dar uma experiência diferenciada, né? Hoje a Blue Yonder fornece soluções praticamente para todas as grandes empresas mundiais de bebidas, né? Bebidas e comidas. Então, assim, a grosso modo, a gente tem um fornecimento muito grande e essa cadeia, ela gira em torno de si. Então, o que eu consigo fazer muito bem numa empresa, eu consigo replicar para outra. O que os clientes me perguntam e os parceiros muito fortemente é, puxa vida, Samuel, mas essa solução que você está aplicando para uma empresa de bebida, aplica para uma empresa de retail e distribuição para supermercados? Sim. Aplica para uma empresa automotiva? Sim. Aplica para uma empresa de auto parts e peças? Sim. Aplica para um operador logístico? Sim. O que muda nesse processo? Muda o conhecimento do teu fluxo da cadeia logística, muda a forma como você trata o teu fornecedor e como você engaja com ele dentro dessas ferramentas. E o que acontece com a Blue Yonder? A Blue Yonder está por trás de todo esse processo. Então, a Blue Yonder, ela consegue ter, o que a gente tem um guarda-chuva, o Illuminate Plataforma é um guarda-chuva de solução, dentro focado em soluções de supply chain, que é o que a gente faz há 35 anos e faz muito bem, e a gente se posiciona muito fortemente nessas áreas para beneficiar aí o resultado do cliente. E é isso que a gente espera dos nossos parceiros de negócio, Rodilson. É isso que a gente espera, que eles se engajam, que eles estejam cada vez mais atualizados com as nossas ferramentas, porque dessa forma que a gente consegue chegar muito facilmente à ponta, né, ao edge, junto com os clientes, para prover a eles o melhor benefício dessas ferramentas. De uma vez que você falou, né, que a Blue Yonder atende a DHL, Seva Logistics, Panalpina, Penske, eu gostaria só de falar aí para quem tá acompanhando aí o GuiaCast, é que eu vou estar fazendo também uma semana especial de gravações só com transportadores. Então, é importante você aí, que se você faz parte dessas empresas e quiser estar participando aqui com a gente, entre em contato aqui com o GuiaCast. Samuel, você falou que a Blue Yonder oferece a melhor solução associada, né, a toda a cadeia logística frente a WMS, TMS, etc. E a gente sabe que isso se faz verdadeiro levando em consideração que vocês foram reconhecidos diversas vezes como líder no quadrante mágico da Gartner em diferentes soluções. Você poderia falar pra gente a que vocês atribuem esse destaque, principalmente a posição ocupada no quadrante e complementando quantas vezes houve esse reconhecimento nos últimos anos? Ótimo, Rodilson. Para quem não conhece, o Gartner é uma entidade global, né, que é utilizada por muitos CIOs, CXOs, CFOs, né, uma entidade que eles têm como foco principal buscar informações de várias plataformas, né, não só de supply chain, mas de ERP, soluções analíticas, cloud, tecnologia, eles têm diversas frentes, né? E na área de supply chain, especificamente, a gente tem aí um benefício grande que é o feedback dos clientes, né? A gente busca sempre um net score dos clientes muito altos, né, relacionado às nossas plataformas e soluções, seja que, como você comentou, em soluções de warehouse management, transportation ou planejamento, e agora order management, que a gente vai entrar muito forte nisso também, justamente para ter uma visão total end-to-end. E o Gartner posiciona nos últimos 12, 13 anos, né, a Blue Yonder como líder nos principais quadrantes, né? Até pouco tempo atrás, em 2015, haviam
5 quadrantes mágicos do Gartner, a gente era líder nos 5. Ela reduziu um pouco mais pela consolidação de mercado mundial, juntou para 4 quadrantes mágicos do Gartner, a gente é líder nos 4, e hoje, se você olhar, hoje são 3 quadrantes mágicos do Gartner, que é a área de planejamento, de BP, né? A área de WMS, TMS, e a gente é líder nos 3. Né? Então, nos últimos 13, 14 anos, a gente é líder do Gartner nessa liderança total de solução de supply chain. Não, e o ponto principal não é simplesmente uma ferramenta, né? A gente está olhando a cadeia como um todo. Eu acho que o ponto principal de benefício dos executivos das empresas que consomem recursos do Gartner, o Gartner ele faz muitos insights de informação, eles têm aí conhecimento profundo que as empresas têm discussões com especialistas em cada área no mundo inteiro, eles têm relacionamento com os clientes, então eles têm feedback dos clientes sobre as ferramentas, sobre os resultados, sobre o que elas fazem bem e o que elas fazem mal, isso para todo mundo, né? Isso para todo o mercado que se tem foco nessa área em específico. E o ponto positivo, se você buscar as informações, o feedback do Gartner, o que nos coloca como líder, é feedback dos clientes. Então, a parte importante para você que está ouvindo, para você que está no mercado de supply chain, para você que está começando no mercado de supply chain, quer ouvir um pouco mais sobre isso, o Gartner ele envolve muito desde o feedback do cliente, feedback do parceiro, feedback da ferramenta, ele fala sobre o fabricante, quem é o fabricante, qual é a fortaleza que o fabricante tem de entregar uma solução, quais as eficiências que ela tem. Então, é uma entidade idônea, que eu sempre falo, que mostra a realidade dos fatos. E a realidade hoje é, nós estamos aí, by far, líderes nos 3 quadrantes existentes de supply chain. O que mostra isso? Mostra que a gente tem uma robustez muito grande de plataforma, mostra que os clientes estão adotando muito fortemente isso, Rodilson, e mostra também que as respostas, os resultados que as empresas buscam adquirindo as nossas soluções, as nossas plataformas, mostram os resultados esperados. Então, assim, nosso foco principal é simplicidade, nosso foco principal é atender melhor o cliente. A gente trabalha diferentemente de alguns outros players de mercado, a gente foca em cada cliente, cada vertical, e tem times dedicados para atender cada equipe. E é por aí que a gente vem desenvolvendo essa mudança total, pela empatia, pela forma de tratamento do parceiro, pela forma de tratamento do cliente final, porque a gente sabe que se o cliente estiver satisfeito, se nós como os consumidores estivermos satisfeitos, a gente sabe que esse processo está acontecendo corretamente. A gente sabe que não é tudo bonito, certo? A gente sabe que tem grandes dificuldades, tem integração de ferramentas, tem que ter uma equipe muito bem estruturada, uma equipe treinada, uma equipe que esteja engajada com os guidelines de cada companhia, uma equipe que olhe para frente como inovador, pense como uma startup e fale justamente o que eu preciso fazer para chegar até ali dentro dos guidelines das grandes empresas, das médias empresas. Eu preciso mudar, né? E para mudar, a gente precisa ter o melhor. E para ter o melhor, o que eu preciso fazer para poder mudar? Muitas vezes, algumas empresas conseguem fazer algumas poucas mudanças internas e ter aí taxas de crescimento e adoção bastante grandes. E a gente percebe isso facilmente. Quem começa a pensar isso antes, começa a ter resultado antes. A gente teve aí conversas com a Ambev, eu posso citar um call aí que nós tivemos aí, uma referência há uns 20 dias atrás, e foi bem comentado pelos nossos colegas da Ambev, que justamente foi isso. Nós começamos com inteligência artificial, com soluções de TMS da Blue Yonder já 2-3 anos atrás, e se nós não tivéssemos feito isso agora na pandemia, nós teríamos várias dificuldades. Isso passa por outras grandes empresas como a Coca-Cola, a Fenza, como a Pepsi, como a Heineken, que são todos clientes nossos desse mercado também. Então a gente percebe que a gente tem aí uma adoção bastante grande e um volume de crescimento bastante forte, demonstra o quão forte, né, o quão robusto é as aplicações, porque quanto maior a necessidade, quanto mais complexo for o ambiente de supply chain, melhor para a Blue Yonder, que é onde nós estamos inseridos aí há 35 anos nesse mercado. Você falou que o foco é simplicidade, o foco é atender melhor. E dentro desse atender melhor, você citou também um pouquinho esse momento de Covid, uma vez que a gente sabe que o Covid ele mudou drasticamente a cadeia de suprimentos e o planejamento de negócios das empresas para sempre, o que fez com que as empresas dessem ainda mais importância ao aproveitamento de diversas fontes de dados, a fim de ser mais preditivo, a fim de automatizar decisões de negócios mais lucrativos. Que soluções vocês estão trazendo em tempo real que pode ajudá-los nesse momento a prosperar, uma vez que a gente sabe que esse entorno dinâmico de mudança está acontecendo a todo momento, que possam ajudar os clientes a prever com o objetivo de girar rapidamente por aproveitar novas oportunidades de crescimento. Em se falando em tempo real, tomada de decisões rápidas, simplicidade e atender melhor. Como é que vocês estão conseguindo fazer isso? Mudou e vem mudando. E a gente conversa muito e eu acho que isso vai mudar para sempre, né? É contínuo esse trabalho, né? A pandemia, ela veio muito forte, né? Pegou muita gente de surpresa e essa surpresa, ela vem nos trazendo um trabalho muito fortemente, né? Porque tecnologias como essas que a gente esperava no Brasil
Brasil, por exemplo, em ter nos próximos 10 anos, né? Elas foram aplicadas em 5, 6 meses, 7 meses, um ano, não mais que isso. Porque questão de sobrevivência, ou você aplica, você muda, você aplica, você muda, né? Então, como bem que você comentou, Dilson, é uma mudança contínua. E nós temos uma plataforma justamente para isso. Quando a pandemia começou em março, praticamente 2020, né? Que pegou todo mundo de surpresa, um volume grande, muita mudança, muita dúvida, né? Ainda com muitas dúvidas, né? A Blue Yonder tem uma solução muito forte de Illuminated Control Tower, que é a torre de controle que dá uma visibilidade global, né? Isso integra sua solução de planejamento, integra RP, integra OMS, integra CRM, tudo que você pensar hoje numa empresa em termos de conectividade, de informação necessária para te dar visibilidade. Nossa torre de controle ela foi criada há uns anos atrás justamente para isso, né? E algumas empresas se beneficiaram muito fortemente desse processo, porque tendo a visibilidade total dessa cadeia na matéria-prima, que foi um dos itens muito afetados nesse processo, é a visibilidade da cadeia. A visibilidade da cadeia hoje ela é o foco de qualquer empresa. Isso vai levar tempo. Tem muitas empresas que vão levar muito mais tempo até pela forma como elas tratavam esse assunto, né? Então, em ter essa visibilidade, a Blue Yonder consegue implementar ou aplicar alguma ferramenta específica para te dar um pouco mais de insights, né? Um pouco mais de ferramenta, e consegue te dar informações em real time, utilizando algoritmos estratégicos, né? E essa mudança veio. Como que você consegue fazer isso, né? Vamos para o foundation desse processo, que é como é que você consegue dar visibilidade, dar processamento em massa, como você consegue integrar as aplicações, como você consegue conectar tudo isso. Isso passou um pouquinho pela mudança de OTT para Blue Yonder e mudando isso para SaaS junto com a Microsoft, certo? Então você fala assim, puxa vida, eu preciso de muito processamento agora para ter um resultado em 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto. Como é que você faz isso? Você tem que ter uma plataforma, você tem que ter infraestrutura, você tem que ter segurança, você tem que ter analytics, você tem que ter um data lake, você tem que ter... Você fala assim, pô, tem que ter tudo, né? Como é que você consegue ter tudo sem ter nada? Essa é a grande jogada da estratégia de supply chain. Essa mudança que nós fizemos no decorrer dos anos, né? A pandemia, a Blue Yonder estava muito bem preparada e ajudou muito fortemente os clientes nesse ponto, né? Porque vários utilizavam soluções que a gente brinca de soluções perpétuas ou on-premise dentro dos seus data centers, etc., que também foram afetados de alguma certa forma por alguns clientes. As soluções SaaS deram uma dinâmica muito maior. Porque muitos clientes falam assim, puxa, eu preciso ter uma performance muito maior, a utilização de e-commerce. Então, facilmente, nossa plataforma está pronta para isso, né? A Microsoft está pronta para isso. Tem 3 data centers no Brasil que conseguem suportar todo esse benefício e mais vários no mundo, né? Então, assim, isso propicia o quê? Contingência de negócios, isso propicia performance, isso propicia resiliência. E para você ter tudo isso, tem que ter uma camada de aplicação por tudo isso, né? Que é onde estão as nossas ferramentas. As nossas ferramentas, elas auxiliam toda a visibilidade da cadeia de suprimentos, desde o planejamento, desde o fulfillment, desde o inventário. Então, os seus clientes conseguem conectar essas ferramentas numa torre de controle e você fala, puxa vida, Samuel está falando de uma coisa que é antiga, ou velha, alguns falam, torre de controle. Pô, torre de controle se usava no mainframe lá em 1950. E eu falei, pô, o conceito de torre de controle não é novo. E é verdade. O que é novo? O novo é você colocar uma plataforma que tenha inteligência, conseguir conectar com todos os teus ambientes, independente de qual sou, de qual marca for, de qual vendor for, para conseguir te trazer insights estratégicos para tomada de decisão, para você ter um dashboard de decisão. E ali onde a Blue Yonder está desenvolvendo, e ali onde a Blue Yonder tem um foco principal, e ali onde a torre de controle nossa, que tem uma visão de cadeia end-to-end, está sendo desenvolvida, hoje já está sendo aplicada por grandes clientes globais de diferentes verticais, de manufatura, inclusive de biomedicina, de distribuição, de logística, operadores logísticos. Então, a ideia justamente é como impulsionar. E para que isso? Para que a gente consiga entregar o melhor para os nossos clientes e o melhor conectando isso com os nossos parceiros de negócio, nossas consultorias, que nos ajudam nesses fluxos, nesses desenhos estratégicos. Então, assim, a pandemia veio, continua por aí, Rodilson, bastante ainda preocupados com todo o futuro desse processo, mas as empresas não podem parar, nós não podemos parar, né? A gente tem que criar maneiras, criar fluxos e ferramentas, que é o que nós temos para prover, né? Nesse fluxo de integração total, para dar uma visibilidade muito maior, para que as empresas consigam tomar uma decisão muito mais assertiva, porque uma decisão errada, no momento errado, pode trazer muitos malefícios para as companhias. E nosso ponto principal é como ajudar essas empresas a tomar a decisão certa. Então, sendo simplista em algumas coisas, mas simples não significa que é fácil. Para ser simples, eu digo que é muito mais difícil tornar as coisas simples. E nosso trabalho é justamente tornar o complexo um pouco mais simples, um pouco mais viável,
dentro das realidades de cada país. Como você bem comentou no começo, eu estava muito focado no Brasil, agora com uma visão mais de Latinoamérica, então vendo as dificuldades que o mercado mexicano tem, vendo as dificuldades que o mercado colombiano, o mercado chileno, o mercado peruano, argentino, cada um tem a sua peculiaridade, mas no geral as dificuldades são muito similares, né? Então, acho que o ponto principal é como se conectar. E o ponto de se conectar é pessoas, é ser humano. Então, como ajudar o ser humano a desenvolver? Como ajudar esses profissionais de supply chain a se desenvolver? Como ajudar esse ecossistema da cadeia de suprimentos a se conectar? Por quê? As coisas boas que podem acontecer em algumas empresas, elas podem ser replicadas em outras. Eu acho que aqui esse ecossistema, esse trabalho que a Blue Yonder vem fazendo, que é de integrar esse ecossistema, integrar a logística, né? A gente comentou aí dos operadores logísticos, né? Nos 10 maiores operadores logísticos, 9 deles usam nossas soluções. Então você fala assim, puxa vida, então você tem uma cobertura mundial gigantesca. Sim. Aí quem está me ouvindo fala, puxa vida, mas eu estou aqui no Brasil, estou aqui no Rio Grande do Sul, estou aqui no Norte, né? Como é que eu vejo isso? Isso é benefício, porque quando você tem a cobertura muito maior, a gente vem fazendo alguns testes, inclusive, de POCs com dados reais de alguns clientes. Então, a gente percebe que a gente consegue gerenciar a balsa lá em Manaus. A gente tem o controle da balsa, a gente tem controle do navio, tem controle rodoviário, a gente tem que ir avião, técnico, tem que fazer um trajeto que não existe de outra forma se não for assim. A gente consegue ter essa visibilidade real para saber se as coisas estão passando por aí ou não estão. Então, acho que o foco principal nosso como Blue Yonder é como ajudar os clientes a ter essa visibilidade real. E o real time hoje é o foco de qualquer empresa para poder ter esse benefício total aí da cadeia de suprimentos. Eu gostei quando você falou, tornar o complicado mais simples. E você também falou, né, de aumentar a velocidade da cadeia. Levando isso em consideração, a gente sabe que as empresas terceirizadas de logística, os 3PL, os transportadores, os varejistas, os fabricantes, dependem muito mais agora das soluções de, quer seja TMS, quer seja WMS, haja vista essa exigência atual que cresceu exponencialmente. Na sua opinião, como especialista digital, né, por estar inserido numa empresa aí com soluções associadas à cadeia de suprimentos, quais são os diferenciais, quais são os tipos de soluções que um TMS, um WMS precisa ter a fim de garantir, como a gente falou, a velocidade, mas os 3 vezes da cadeia de suprimentos, que é aumentar a visibilidade, automaticamente se aumenta a velocidade e automaticamente se reduz a variabilidade, além de maior capacidade de integração. Você poderia falar um pouquinho pra gente exatamente sobre essas soluções que podem ajudar, tanto no Brasil quanto no mundo, das empresas, frente a essas necessidades da agora que aumentou exponencialmente? Totalmente. Robustez, eu falo que robustez é o caminho total desse processo, né? Tem uma ferramenta robusta, provada de mercado por muitos anos, por diferentes verticais de negócio, demonstra a flexibilidade de um sistema, né? Muitos falam, puxa vida, não, a solução off the shelf, você compra lá uma aplicação e coloca, ela não vai me ajudar em nada. E aí fala assim, puxa vida, vou adquirir algo muito mais simples, porque agora eu não tenho verba, vou aplicar alguma coisa nesse sentido, vou tentar ser mais simplistas, né? Aqui no mercado brasileiro a gente fala, vamos dar aquele puxadinho, né? Pra gente ver se a gente consegue resolver da forma da cultura, da cabeça brasileira. E a gente percebe que isso vem mudando bastante. Por quê? Porque isso é caro. Ele é barato no começo, mas se torna caro depois. Por que se torna caro depois? Porque essas aplicações que nem a da Blue Yonder, que tem aí mais de 35 anos de mercado, ela se prova pela robustez, ela se prova pela flexibilidade. Hoje a Blue Yonder não possui ERP. Então você fala assim, puxa vida, mas como? A gente não tem ERP. Então hoje nosso foco é soluções, foco de supply chain. A gente tem que se conectar a qualquer ERP, né? Via API, via outros mecanismos de integração. Hoje a gente se conecta com todos os ERPs de mercado a nível global. E o maior modelo disso é justamente operadores logísticos, né? Eles têm as maiores dificuldades hoje, os maiores custos, ou eles têm que reduzir o máximo de custo para conseguir ter um benefício para os nossos clientes. Então, você olha para eles e fala, puxa, quão flexível tem que ter uma ferramenta para poder, com que eles utilizem e consigam fornecer e ter uma cobertura, né, geográfica muito forte. Essa cobertura geográfica tem essa fortaleza, geralmente, do operador logístico. Porque o que a gente busca é se conectar com isso. Então, empresas hoje buscam soluções de warehouse management, transportation, para se conectar muitas vezes com o operador logístico. Por que isso? Porque se uma empresa está em São Paulo hoje, ele fala, puxa, eu tenho que crescer a minha cobertura lá para o Nordeste, lá para o Norte, para o Sul, e tem dificuldades de malha logística, hoje uma empresa olha e fala, puxa vida, quanto vai me custar eu ter isso 100% dentro da minha empresa? Vai ter um custo. Esse é meu core business? Puxa, não é. Quanto de investimento eu vou ter que ter internamente para poder conhecer o mercado, ter um contrato ativo, me posicionar, contratar uma transportadora, como tudo isso acontece, né? E para isso acontecer, você tem que ter um sistema que gerencia isso muito fortemente consolidado, que é o que faz as ferramentas da Blue Yonder. Então, a gente consolida
Se for um operador logístico, ele se conecta com o operador logístico. Se uma empresa decidir fazer, eu quero ter um controle total da minha malha interna e conectar com o operador logístico, pode ter certeza que esse operador logístico, de alguma forma, vai estar utilizando as nossas ferramentas, vai te ajudar nessa cobertura, vai te dar a amplitude desse processo, independente de qual mercado for. Que eu acho que a grande vantagem de ter um produto muito bem estruturado independente de qual for o mercado, a gente tem uma ferramenta pronta para tal. E qual a diferença de uma ferramenta de um operador logístico para uma ferramenta que uma empresa vai comprar para fazer esse serviço? Nenhuma. É a mesma ferramenta. Então, assim, eu tenho 3 tipos de ferramenta, 4 tipos de ferramenta, né? Se você for um mercado pequeno, tem a ferramenta A. Se for a médio, a B. Se for a complexa, a high-end, a C. Um se conecta com o outro? Não. Opa, então você tem um problema. E já começa por aí o problema. E a Blue Yonder não é dessa forma. Então, toda a solução que nós temos hoje no modelo de consumo, de cloud, por exemplo, é justamente por aí. A mesma ferramenta que você tem hoje no operador logístico, que gerencia o mundo inteiro, que tem mais de 30 mil funcionários no warehouse, que tem mais uma frota gigantesca de caminhões, com frotistas, motoristas, que são pessoas fundamentais nesse processo. A mesma ferramenta que eles têm é a mesma ferramenta que uma empresa de médio e grande porte pode adquirir para ter esses benefícios internamente dentro da empresa. E qual que é o benefício disso? Integração, visibilidade, simplicidade. E cada vez mais a gente vem trabalhando para que quanto menos cliques você puder dar, quantos menos cliques o seu time puder clicar, melhor para você. Então, nosso trabalho de simplificação da experiência de usuário para utilizar as nossas ferramentas são esses benefícios. Se você tiver, no caso de transporte que você bem comentou, você pode ter 200 caminhões, 20 caminhões, 30, frota totalmente terceirizada, independente de qual for o modelo. Pode ter cabotagem, está em discussão, cabotagem, como utilizar, como não utilizar, se é bom, se é ruim. A gente já percebe empresas nossas globais no Brasil utilizando as nossas ferramentas de transporte com cabotagem. Então, assim, todas as flexibilidades que o mercado vai se abrindo, né, que o governo vai habilitando, ou vai mudando, etc., as nossas ferramentas estão aí disponíveis para atender esses mercados, que é o que a gente vem aí explorando bastante. Para você que ouve, de novo, você que é de supply chain, discuta bastante internamente, exercite internamente, discuta como uma equipe, porque transportes não está separado de warehouse management, não está separado de planejamento, não está separado de abastecimento, não está separado de estratégia de e-commerce e não está separado de order management. Então, se tiver um gerenciamento de ordens muito bem estruturado, um caminho muito forte de planejamento, execução e entrega, é ali que você tem que olhar em conjunto com a sua equipe dentro das empresas, que é o que a gente vem fazendo, é o que a gente vem explorando com cada indústria fora. Excelente. Samuel, a gente falou bastante aí das soluções da Blue Yonder associada a sistema de inteligências globais para o varejo, logística e distribuição. De conhecer um pouquinho aí sobre a posição dela na Gartner, devido aí a todo o reconhecimento frente às soluções que vocês trazem. Falando um pouquinho de soluções em tempo reais, principalmente agora nesse momento de Covid. Falando também sobre essas necessidades das empresas, né? Quer sejam terceirizadas de 3PL, transportador, varejista e fabricante, de ter um TMS ou um WMS que aumenta a sua visibilidade, velocidade e reduz a variabilidade. E agora eu gostaria de saber, por último, frente às soluções da Blue Yonder, a empresa que tiver interesse nessas soluções precisa investir em algum equipamento? Tudo funciona como um plug and play? Como é que funciona essa etapa de aquisição do produto que precisa ser o mais simples possível, principalmente para as empresas de hoje em dia? Por default, a gente sempre olha qual é o pain point do cliente. A gente nem fala da solução A, solução B ou solução C, porque pode ser uma composição de produtos, né? O que mais interessa hoje para os clientes é resultado, né? Então, assim, eu estou adquirindo uma ferramenta para ter um resultado esperado X, né? E o que a gente busca justamente é isso, é trazer e pedir para os clientes o problema que você tem, o que você quer resolver. E partindo do que você quer resolver, é buscar dentro do nosso portfólio quais seriam as soluções que pudessem atender esse cliente para ter o melhor benefício. Geralmente você fala assim, puxa vida, talvez uma solução de transporte pode ser, uma solução de warehouse pode ser, mas na conversa com o cliente a gente percebe que ele está com outro problema muito maior, que não adianta ele colocar uma ferramenta de transporte, colocar uma ferramenta de warehouse management ou uma ferramenta de order management dentro do processo, que de repente o problema dele está na área de planejamento estratégico, tático, de curto prazo, longo prazo, utilizar o algoritmo correto, ter uma visão mais clara do seu estoque. E aí, nessa conversa de buscar o pain point do cliente e o que ele espera de resultado em aplicar uma ferramenta ou mudar o fluxo, e muitas vezes isso impacta em change management, né? Por que em change management? Porque muitas vezes você vai ter que aplicar e mudar o teu fluxo de trabalho. E mudando o fluxo de trabalho, isso interfere diretamente no modelo de como uma empresa trabalha hoje, né? Isso influencia pessoas. Então, assim, todo esse trabalho de como consumir envolve o alto escalão das companhias, porque elas terão que estar conosco nesse processo, porque algumas mudanças elas devem ocorrer em termos estrutural de equipes,
ao invés de estar trabalhando dessa forma, trabalha de outra forma, o fluxo que era dessa maneira muda o fluxo, e isso as pessoas têm que estar abertas e nós temos que treiná-las para que elas consigam obter o melhor das ferramentas, né? Então, hoje, a gente tem N opções. Se você tem uma infraestrutura que utilizar licenças internas, que a gente chama de perpetual, nós temos a opção. Se você quiser comprar licença com subscrição, você tem a opção. Você quer comprar isso em cloud, que tudo está hosteado e está em microserviços, numa infraestrutura de cloud moderna, com todas as soluções de IoT, indústria 4.0, analytics, tudo que se envolve de integração de plataforma. Também temos, no caso hoje, com a Microsoft, junto com o Azure, que a gente faz um trabalho muito próximo. Você que já é cliente Microsoft, mais fácil ainda, que se te torna uma integração muito mais simples. Se você não tem problema nenhum, porque justamente isso é como embarcar nessa jornada de uma integração estratégica com o seu ERP, seja ele de qualquer fornecedor. Então, da forma que você queira buscar isso, a gente está aqui disponível no Brasil, na América Latina, seja onde você estiver ouvindo. Se estiver fora do Brasil, da mesma maneira, a gente tem uma equipe global muito forte, a gente tem quase 6 mil funcionários no mundo, focado em supply chain, é a maior empresa focada em supply chain, em termos de estratégia, produtos e tecnologia e know-how, focada nesse mercado. Você fala, puxa, mesmo, tem outras empresas que são muito maiores, sim, mas não em supply chain. Se você pegar as divisões de supply chain dessas empresas, nós somos focados, somos a mais robusta, mais forte nesse processo. E a ideia é que vocês também nos tragam as dificuldades de vocês. Nem sempre a gente consegue resolver tudo, como é no nosso dia a dia. A gente tem que ser muito claro em olhar as dificuldades que vocês têm e ver se realmente nossas soluções conseguem embarcar na melhor maneira possível para que vocês tenham o melhor resultado mediante a estratégia das empresas de cada um de vocês. Últimas perguntas, Eu gostaria de falar um pouquinho sobre em si falando de futuro. Por quais direções apontam os desenvolvimentos da Blue Yonder, uma vez que você deixou bem claro que tem inúmeros desenvolvedores, inúmeras pessoas trabalhando em cima disso para trazer ainda mais melhorias que consigam simplificar aquilo que é complexo. Em se falando de futuro, por quais direções apontam esses desenvolvimentos, principalmente após a aquisição total da Panasonic? A gente tem uma estratégia na Blue Yonder que a gente chama de moonshot, que é Autonomous Supply Chain. O Autonomous Supply Chain justamente visa você ter um supply chain funcionando automaticamente. Esse funcionando automaticamente é o nosso futuro, é o foco nosso, que envolve todas as melhores tecnologias de inovação. Então, essa integração de inteligência artificial com machine learning, processamento em edge, ter soluções de cloud, focar em IoT, e tudo isso, e mais ainda, componentes estratégicos de visibilidade, câmeras de posicionamento e muito mais que vem a vir para suportar todo esse fluxo de supply chain, e isso é o futuro, isso é onde a Blue Yonder foca. Então, o nosso desenvolvimento ele vem justamente a isso, como melhorar a experiência do cliente dentro de uma estratégia global que nós chamamos de Autonomous Supply Chain. Nossos desenvolvimentos estão atrelados a essa estratégia vem muito fortemente, e ela não é uma decisão Blue Yonder, é uma decisão que a gente capta dos fóruns que nós temos com nossos grandes clientes no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e tem sites deles de melhorias, o que eles buscam, as dificuldades, e em cima de tudo isso a gente vem desenvolvendo e aplicando as melhores estratégias de negócio, parcerias e alianças estratégicas do mundo, porque a gente sabe que só produto é uma parte do processo, a gente tem que ter alianças muito fortes, parceiros muito fortes, para a gente poder integrar e entregar a melhor solução para os clientes. Então, o futuro parte disso, e a Blue Yonder tem essa visão muito clara, ela vem trabalhando nisso há vários anos e mirando no Autonomous Supply Chain, e esse Autonomous Supply Chain parte por todas essas estratégias que a companhia vem modificando ao longo do tempo, justamente mirando os melhores resultados das empresas e dos parceiros de negócio. Para finalizar, não à toa, a gente sabe que você é especialista aí dentro desse ecossistema digital do Brasil, mais de 20 anos de experiência. Gostaria que você pudesse falar para a gente como que você definiria essa importância da tecnologia para as operações de logística atualmente e também se você acredita que o empresário brasileiro ele já consegue visualizar essa necessidade de controlar a sua logística, não só Brasil, mas global, utilizando softwares que dão também esse plug and play global e que principalmente tem aí toda a aderência aos principais softwares no Brasil e no mundo. Sim. Inclusive o mercado brasileiro vem tendo uma maturidade bastante grande. A gente percebe que as grandes empresas já começaram esse volume mundialmente com rollouts, etc. Então você pega as grandes empresas no Brasil, muito forte, já estão bastante maduras, consegue ter uma visibilidade muito grande. E o legal é que a competitividade, onde essa competitividade ela puxa essa adoção, ela puxa essa maturidade. Então você percebe que empresas grandes mundiais que estão no Brasil estão focando nisso, estão tendo cada vez mais adoção nesse processo. As outras empresas de competitividade que estão próximas, que querem ganhar mercado, tem que estar nessa mesma velocidade. E a gente vê o mercado brasileiro muito forte nisso, discutindo muitos detalhes, muitas formas de utilização, muitas formas de benefício.
como se beneficiar dessa cadeia, como se beneficiar desse processo. E essa madureza que o brasileiro está tendo é muito interessante, a gente não via nos últimos anos, né? E essa adoção eu vejo que com o Covid aplicou e trouxe isso, antecipou 5, 10 anos, até o Gartner fala que em muitas áreas do supply chain, entre 5 e 6 anos foram antecipados a adoção e o mercado brasileiro não está diferente disso não. A gente percebe que algumas verticais no Brasil levam um pouco mais de tempo para adotar. A gente percebe que alguns têm dúvidas, tudo envolve custo, tudo envolve margem, tudo envolve momento das empresas, né? Investimentos, mas a gente percebe uma evolução muito forte do mercado brasileiro. Né? Não por isso é o investimento que a própria Blue Yonder vem fazendo no Brasil forte. O Brasil sempre foi olhado como um território difícil, um território complexo, uma geografia muito grande, difícil de atacar, e a gente percebe que o mercado brasileiro vem adotando maneiras, vem adotando melhores práticas, e a nossa ideia é estarmos juntos com esses players, né? Se você buscar as grandes consultorias no mercado mundial, muitas delas mostram isso, os resultados de empresas brasileiras, né? Com taxas bastante grandes de adoção no mercado supply chain de ferramentas estratégicas, né? Algumas preferem se desenvolver isso internamente, e o que a gente percebe é que elas desenvolvem internamente, ganham escala, mas no momento que ela cresce, para se manter nesse tamanho, vão ter um processo de auditoria, due diligence e estratégias, esse momento volta e fala, puxa vida, preciso adotar uma ferramenta de mercado mundial porque tem as melhores práticas e acabam voltando para esse tipo de adoção. Então a gente está aqui justamente para isso e a gente vê o mercado brasileiro já num crescimento bastante grande, empresas grandes com investimentos muito fortes na área de supply chain, que eles sabem muito bem que ou eles investem e o diferencial estratégico hoje, além da experiência do usuário na ponta, dos canais de comunicação, nos omnichannels, certo? As experiências que você tem de diversos canais, isso te torna um diferencial estratégico muito grande. Essa sensibilidade de você tratar as pessoas diferenciadas por diferentes tipos de canais, isso te torna como um diferencial, isso te torna como um volume de negócio. Você começa a participar de praças estratégicas e eu vejo como o Brasil aí num crescimento bastante forte disso. Precisa um pouco mais ainda, mas a gente percebe que os grandes líderes estão muito olhando para esse processo e a gente está junto com eles aí para apoiar nessas decisões estratégicas de crescimento. Samuel, essa foi a minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação, agradecer a sua disponibilidade em compartilhar da sua história aqui com todos aqueles que acompanham o GuiaCast. Gostaria que você pudesse deixar para a gente seus contatos e fazer as suas considerações finais. Excelente. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, por favor, site da blueyonder.com, tem todas as informações. Meu e-mail é samuel.bacin@blueyonder.com. Fiquem à vontade de mandar mensagem. A gente tem uma equipe aqui no Brasil para suportar, seja ela em soluções de planejamento, seja ela em soluções de execução, estratégias de mercado de retail, manufatura e logística. Tem uma equipe muito forte no Brasil para ajudá-los a desempenhar o melhor no mercado brasileiro e outros mercados aí internacionais. Fiquem à vontade, como eu comentei, olho muito pela falta de disciplina, determinação e colaboração. Então esses são os 3 pontos principais e eu vejo com esses 3 itens algo que nos torna aí cada vez mais fortes nesse processo, Wilson. Contem conosco, você que está nos ouvindo, nos conheça, entre no nosso site, veja um pouco mais as informações de quem é a Blue Yonder, você vai se surpreender, né? É um nome novo, uma marca nova, só que é uma marca que está há mais de 35 anos no mercado mundial, e no Brasil ela é um pouco nova sim, e eu acho que é importante a gente começar a explorar, porque os grandes clientes mundiais que estão no Brasil já utilizam as nossas soluções, você compra, você consome, e você já está utilizando as tecnologias da Blue Yonder no seu dia a dia, e você não sabe, eu acho que é legal você que é de supply chain conhecer um pouco mais, por isso vai ser bom para todos se a gente criar esse ecossistema e termos aí uma conexão, um relacionamento para a gente impulsionar cada vez mais em benefício pró aí do crescimento das companhias no mercado brasileiro e principalmente da experiência de nós consumidores dessas tecnologias e produtos.
GuiaCast teve a honra de receber Samuel Bassin, diretor de Partner Success, Parcerias, Latinoamérica da Blue Yonder, e falamos sobre o tema Sistema de Inteligências Globais, Força no Varejo, Logística e Distribuição. E se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. Se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratethispodcast.com/GuiaCast. Lembrando que você também pode me encontrar no LinkedIn, né? Eu sou Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou Rodilson Silva com Samuel Bassin, que te envia um GuiaCast. Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.